Olá, está começando agora mais uma edição do seu programa Opinião. O Espírito Santo é o primeiro estado a criar uma lei geral da micro e pequena empresa. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Pedro Rigo, seja muito bem-vindo. Ele que é diretor-presidente da ADERES, que agora tem uma nova nomenclatura? Sim, a ADERES passa a ser agora, por determinação do governador Renato Casagrande, Agência de Desenvolvimento da Micro e da Pequena Empresa e do Empreendedorismo, ou seja, cumprindo mais uma parte desse processo que é de políticas públicas da micro e pequena empresa, determinação do governador Renato Casagrande. Agora nós temos uma lei específica. Como é que foi a elaboração dessa legislação? Essa legislação aqui no Estado do Espírito Santo, de forma inédita, por determinação também do governador, nós tivemos um amplo debate com a sociedade, tivemos percorrendo todo o território capixaba, visitamos todos os municípios e fizemos 11 seminários regionais com a participação de quase 2.000 empreendedores, com a participação de prefeitos, vereadores, deputados estaduais. A nossa frente parlamentar da micro e pequena empresa esteve presente, sendo representada em todos os seminários, e com isso nós conseguimos de fato fazer uma lei robusta, uma lei que pudesse tratar vários assuntos ligados ao desenvolvimento dos pequenos negócios. E aí nós tivemos a participação especial dos empreendedores da área rural, dos empreendedores da área urbana, ou seja, todos puderam de fato contribuir e dar o pontapé inicial de fato para a gente construir, e de fato construímos aí uma lei com 128 artigos, uma lei que trata de todos os pontos importantes para o desenvolvimento dos pequenos negócios no Estado do Espírito Santo. A lei é uma aplicação prática da legislação federal que trata sobre esse assunto? Olha, podemos dizer sim que é uma aplicação prática. O governo federal, na instância federal, já tinha a lei geral. Os municípios capixabas, de forma inédita no Brasil, todos os 78 já tinham suas leis municipais. Faltava o Estado do Espírito Santo, de fato, ter sua lei, ter seu marco regulatório, de fato, fazer, através da lei, o alinhamento das políticas públicas desse setor. Então, portanto, nós cumprimos um papel importante. No Brasil hoje só tem o Estado do Espírito Santo com essa configuração, uma lei geral estadual, todos os seus municípios com leis municipais, e nós estamos todos alinhados, de fato, à Lei Geral 123, que tratou tão bem as políticas federais de micro e pequena empresa. Nesses encontros realizados no Espírito Santo, quais eram as principais dúvidas e as principais dificuldades apontadas pelas pessoas que fazem parte desse segmento? Olha, observamos assim em todos os seminários um ponto que nos chamou muita atenção. É o desafio que tem de comercialização dos produtos da agricultura familiar, das nossas agroindústrias. Então esse assunto, ele passou por todos os seminários, foram colocados de forma assim enfática por todos os empreendedores, principalmente da área rural, da agricultura familiar, e nós, uma parceria fantástica com o IDAF, Incapé, com o IEMA, nós chegamos de fato a colocar na lei um capítulo todo especial que nós organizamos, regulamentamos a comercialização, o sistema de fiscalização e de liberação de produtos para venda fora do município. Então, essa lei tem esse ponto alto importante, que é um cumprimento, inclusive, das determinações dos estudos, dos levantamentos que fizemos nos seminários. Na prática, como é que isso vai beneficiar o meio rural? Na verdade, nós temos em todos os órgãos públicos, e o Estado não é diferente, vários conflitos entre os órgãos de Estado no que tange ao licenciamento, às liberações, às regulações de alguns setores. A agroindústria familiar não era diferente. Então, hoje, até então, antes da lei, esse produtor rural da agricultura familiar que queria montar e beneficiar um produto para agregar valor, ele, na verdade, não tinha muita clareza onde procurar, quais são os órgãos de governo, se é no município, se é no estado, o que ele deveria fazer, de fato, para que tivesse seu produto legalizado, com inspeção regularizada. Hoje, com essa lei, organizou-se, de fato, o formato que isso vai acontecer dentro do Estado do Espírito Santo, do governo do Estado, alinhando com parcerias com os municípios. Então, após a regulamentação desse capítulo da lei, certamente a vida de quem quer produzir no meio rural, quem quiser transformar os seus produtos agregando valor, terá clareza o que deve fazer de forma simplificada. E esse é o intuito dessa lei geral também, é promover e dar condições do nosso produtor rural agregar valor à sua produção e gerando mais condições de trabalho, mais renda e aumentando o valor, a remuneração mensal desse produtor.
Quando a gente fala no meio rural, geração de renda também está ligado ao agroturismo, né? A gente vê que muitas propriedades são abertas ao público, oferecem passeios, alimentação. Isso também contempla a nova legislação? Isso, tínhamos um problema porque o próprio Estado, o próprio Ministério do Turismo incentiva um programa chamado Cama e Café. Quer dizer, é o produtor abrir sua propriedade, sua casa, para receber hóspedes, inclusive, para dormir, para tomar o café da manhã. E nenhuma lei garantia, de fato, possibilitava a legalização desse serviço. Ou seja, com a Lei Geral Estadual da Micro e Pequena Empresa, nós legalizamos essa atividade. Ou seja, o produtor rural, ele pode sim abrir a sua casa, ele pode receber hóspedes, ele pode fornecer o café da manhã, que agora é um item, inclusive, da lei que não precisa de regulamentação, já está autorizado por lei a fazer isso. E quando não tinha uma lei que organizava isso, ele vivia meio que à margem da legalidade, porque não tinha ninguém, o próprio Corpo de Bombeiro, a própria Prefeitura Municipal, não tinha base legal para legalizar aquele estabelecimento, aquele programa. E olha que tem um conflito, né? Quer dizer, era um programa de governo, inclusive federal, mas não tinha uma legalidade que cobria de fato esse funcionamento. Agora, a partir da lei geral, esses estabelecimentos rurais estão completamente cobertos por uma lei estadual que, de forma inédita, também construiu isso aqui no Estado do Espírito Santo, inclusive por reivindicação do próprio setor. A gente pode imaginar que a lei geral, além de beneficiar esses empreendedores, micro e pequenos empreendedores, ele também vai garantir mais qualidade ao que é produzido no Espírito Santo, que é levado para outros estados, uma vez que vai ser mais fácil conseguir legalizar essa função, mas também vai ter uma fiscalização maior, né? A lei ela tem basicamente 3 pilares, né? O primeiro pilar do estímulo à formalização, ou seja, se nós entendermos que quanto mais você se aproxima da realidade de quem precisa, ou seja, dos produtores, do empreendedor, o Estado tem que se aproximar e se adequar à realidade que eles vivem, sem perder a legalidade. Ou seja, é aproximar a legalidade da realidade desses empreendedores. Quanto mais a gente faz isso, e essa lei tem essa proposta, mais você consegue incluir produtores, empreendedores na formalidade. E é importante para o Estado, é importante para o empreendedor, nós temos cada vez mais um índice de formalidade, de legalidade, inclusive nesta relação Estado e produtor ou Estado e empreendedor. Então, o objetivo da lei, de fato, é trazer simplificações, trazer mecanismos de desburocratização para que ele possa chegar próximo à lei, buscar a legalidade, e a gente tem que criar essa relação para que o Estado assuste menos, né, o empreendedor, ele possa se sentir cativado, para que ele possa se sentir motivado a vir para dentro da legalidade, a vir para dentro de um conhecimento de Estado. Isso é importante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, para o desenvolvimento desse setor. Então, a lei ela tem o pilar do estímulo à formalização, ela tem o outro pilar do estímulo ao desenvolvimento, à inovação, à tecnologia, ou seja, aproximar também mais essa possibilidade dos pequenos negócios, de uma microempresa virar pequena, de uma pequena virar média, ou seja, esse elo de construção do desenvolvimento, a lei trata isso, e a lei trata também desse mecanismo de desburocratização fortíssimo, ou seja, tem instrumentos importantes nessa lei, como a criação desse comitê de licenciamento, que o intuito é, de fato, desburocratizar procedimentos sem perder a legalidade, mas que possa atrair esses empreendedores pequenos para dentro da construção de um Estado mais justo, de um Estado mais formal e de um Estado que tenha promoção e desenvolvimento para todos. Além do meio rural, a lei beneficia também especificamente artesãos? O artesão é uma categoria já instituída por lei há muito tempo, já tem vários instrumentos, de fato, que regem o artesão, mas tem algumas coisas, por exemplo, a nota fiscal de venda do artesão. Hoje o artesão, se ele de fato quer vender um produto com nota fiscal, ele está autorizado para isso, só que ele tem que pagar uma nota fiscal avulsa na papelaria, às vezes paga 10, 12 reais por uma nota fiscal. Então o Estado vai ceder uma parceria ADERE, Secretaria de Estado da Fazenda, através de um convênio que vamos celebrar agora após essa sanção da lei, para que a gente possa ceder, o governo do Estado ceder gratuitamente essa nota fiscal ao artesão. Fora toda uma política já colocada na lei, que o Estado terá também que fazer um plano de desenvolvimento para esses pequenos negócios, e o artesão hoje também, assim como os grupos de economia solidária, fazem parte desse plano de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo a partir dos pequenos negócios. Então o Estado se compromete nessa lei a desenvolver um plano claro
que venha promover o desenvolvimento desses setores e também dar condições na prática, na parte operacional, para que esses setores, de fato, tenham um ambiente mais favorável para o seu desenvolvimento. E a entrega gratuita dessa nota fiscal é um sinal claro de que o Estado, de fato, está aberto, está entendendo, e o governador Renato Casagrande tem colocado claramente a determinação de nós podermos atender e termos que atender enquanto órgão público ou agora com uma agência de desenvolvimento específica a esse setor que tanto precisa do apoio do governo. Então são ações assim que nós entendemos que a gente vai construindo junto com os setores, sempre com uma atuação muito democrática, muito participativa, construindo todos esses instrumentos que favoreçam esses setores que precisam grande do apoio do Estado. No caso dos artesãos, eles podem estar em associações, em entidades representativas para serem beneficiados? Como é que vai funcionar isso? Como é que ele vai ter acesso a esse mecanismo? Importante isso. A lei também tem um capítulo específico sobre associativismo. A lei do Espírito Santo, de forma bastante ampla e abrangente, diferente de outras leis. A lei federal, por exemplo, ela trata esse assunto, mas não aborda com tanta amplitude como a nossa. O Estado vai ter como política pública o estímulo ao associativismo. Quer dizer, nós entendemos claramente que para a relação de Estado com os setores produtivos é importante, de fato, que tenha esses setores estejam organizados para que essa relação fique cada vez mais oficial, cada vez mais clara e a gente possa lidar com maior democracia com esses setores. Então, o estímulo ao associativismo, a promover, de fato, uma política própria, uma política de Estado que vá de encontro a esses setores e promovam, através da organização deles, o associativismo, organizem federação. Agora, independente do associativismo, o artesão que queira se tornar um empreendedor individual, ele também vai ter a mesma facilidade a esse mecanismo? O Estado dará todo o apoio, nós temos políticas claras nesse sentido, vamos entregar à sociedade, a DERES, parceria com Bandes, em parceria com o SEBRAE, em parceria com vários órgãos de governo do Estado, nós vamos entregar à sociedade uma unidade móvel, né, que vá de encontro a esses empreendedores que muitas vezes têm dificuldade de vir a ter um órgão de Estado, uma junta comercial ou qualquer que seja o órgão público que possa apoiá-lo. Então nós vamos até ele, nos bairros, nas comunidades, fazer formalização, promover a formalização, registro na hora de empresas, vamos oferecer ele as linhas de microcrédito que o nosso Banestes e Bandes tem, ou seja, todos os produtos e serviços do Estado que de fato possam atender esses empreendedores, que seja ele artesão, que seja ele empreendedores de grupos de economia solidária, que seja pequenas cooperativas de produção, eles vão, inclusive, ser atendidos por esse serviço móvel e ainda esse ano vamos colocar em prática mais unidades móveis para que o Estado esteja cada vez mais presente à sociedade, junto à sociedade e não ficar esperando só que esses empreendedores busquem o Estado. O Estado também tem que buscá-lo e assim é a determinação do governador Renato Casagrande. Pedro Riga, eu vou pedir licença ao senhor, a gente vai para um pequeno intervalo, mas o programa Opinião volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, hoje falando sobre a Lei Estadual da Micro e Pequena Empresa. Nosso convidado é Pedro Rigo, diretor-presidente da DERES. Pedro, no começo a gente falou que essa lei é resultado de um trabalho intenso, né? Quase um ano para a elaboração dessa legislação que contempla todos os micro e pequenos empresários, produtores também, empreendedores individuais. Como é que foi esse trabalho nos municípios capixabas? Por mais que a gente conheça o assunto e viva o assunto, a determinação do governador que a gente pudesse estar ouvindo a sociedade. Então nós fizemos seminários, como disse no primeiro bloco, e esses seminários tiveram oficinas temáticas, né? Porque a gente tinha que aprofundar em alguns assuntos e as oficinas foram, de fato, o mecanismo que nós utilizamos com a parceria do SEBRAE, com a parceria da OCB, de várias secretarias de governo. Tecnicamente, nós conseguimos aprofundar em vários assuntos e esses assuntos nas oficinas foram construídos no formato dos empreendedores colocar os gargalos, seus problemas para o desenvolvimento, ou seja, o que impedia, de fato, hoje no Estado para que eles pudessem se desenvolver e crescer. E a partir desses indicadores de gargalos, eles mesmos apontaram quais seriam, de fato, as soluções para que pudesse, de fato, resolver tais gargalos. Com a ajuda de moderadores, dos consultores, de certa forma, nós chegamos
a cada seminário, a cada oficina, nos principais pontos, de fato, que poderiam fazer parte de uma lei que pudesse estar resolvendo esses gargalos. Então, os seminários tinham as oficinas, tinham as plenárias desses seminários, que as plenárias juntavam todos os grupos. Então, de cada micro-região do Estado do Espírito Santo, nós somos as 11 micro-regiões e na região metropolitana fechamos o seminário geral. Então, foram construídas essas propostas. Depois disso, nós entregamos, a DERES entregou esse relatório contendo todos os debates dos seminários, entregamos ao Fórum Capixaba da Micro e Pequena Empresa, o FOCAMP, que é um fórum constituído por decreto de governo e agora está instituído na lei. Esse FOCAMP, esse fórum, ele tem representação de várias instituições, entidades empresariais, todas as entidades da sociedade civil, são 68 entidades, que também se reuniu em 4 reuniões também com oficinas e plenárias, onde esse fórum também validou essas construções feitas nos seminários do interior e, a partir daí, nós estabelecemos uma parceria SEBRAE, uma parceria Governo do Estado, uma parceria Conselho Regional de Administração de Contabilidade, e esse grupo de trabalho elaborou a minuta dessa lei, que começou, de fato, a sofrer um debate interno no governo, onde a participação de mais de 22 órgãos do governo, secretarias, autarquias, que contribuíram, de fato, para o aprimoramento dessa lei e, de fato, a construção também e envolvimento do governo do Estado e todos os órgãos na construção de uma lei que pudesse ter uma abrangência e uma transversalidade muito grande. Então, tivemos a participação da sociedade no interior, nos seminários, desse Fórum Capixaba, que, de fato, reúne várias instituições de todo o Estado do Espírito Santo e, por final, a participação do governo. Quero ressaltar aqui a participação da Assembleia Legislativa. Em todos os seminários que nós fizemos, tivemos o apoio da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, aqui da Assembleia, o apoio da Assembleia Legislativa. Em cada seminário que nós realizamos, a presença de pelo menos um deputado representando a Assembleia Legislativa, que tiveram participando das discussões, dos debates. Depois disso, tivemos aqui várias reuniões com a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, fazendo discussão da minuta dessa lei, ou seja, quando chegou aqui na Assembleia essa lei, ela chegou de fato com bastante debate acumulado, com bastante participação, e nós tivemos por final aqui uma aprovação unânime da Assembleia, com a participação de todos os deputados, sem nenhum questionamento, ou seja, toda a sociedade capixaba, desde do cidadão empreendedor aos deputados, ao governo, participaram efetivamente da construção dessa lei. Então, é muito prazeroso para nós, governo, saber que nós temos uma lei para ser cumprida e o Estado vai cumprir toda essa lei a partir do momento que foi tão bem construído com a participação de todos. Então, é uma satisfação, de fato, entregar à sociedade uma lei nesse formato, desse tamanho, de fato, e com ação democrática de participação muito grande. A participação da Assembleia, através da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, ela garantiu que os anseios desse segmento eles estivessem contemplados na lei e também possibilitou que o governo conseguisse a aprovação dessa matéria aqui na casa, né? Sim, sim. Essa lei, inclusive, é bom dizer que ela é um passo importante, mas ainda tem muito o que avançar. Nós entendemos que tem passos a serem dados aí na direção de promover um ambiente mais favorável à micro e pequena empresa, aos empreendedores, mas nós, os deputados, a Frente Parlamentar apontou de fato, né, que a gente precisava ter um segundo momento de avanço. Vamos fazer esse debate agora, construindo ainda mais esse ambiente favorável, mas é um passo importantíssimo esse início, essa lei geral, e a gente tem certeza que o aprimoramento dessa lei será importante, e a participação ainda mais dos deputados, nós vamos, de certa forma, cada vez mais melhorar essa lei, que foi um passo importante, mas que a gente deve trabalhar cada vez mais para o aprimoramento dela. Agora, secretário, o senhor disse que vai ser feito um trabalho junto às comunidades para incentivar o empreendedorismo. Ainda existe muito desconhecimento por parte dos trabalhadores individuais de que eles têm garantias saindo da informalidade e que eles estão gerando renda, eles estão gerando emprego. Eles acham que é caro, que é burocrático. Por que muita gente ainda está na informalidade? Na verdade, uma lei federal, a 123, a 127, a 128, são leis que, às vezes, conseguem atingir uma população grande, mas tem muitos empreendedores que não têm o mínimo conhecimento sobre nada disso. A exemplo da nossa lei estadual. Não adianta nós termos aprovado essa lei, não adianta a gente deixá-la guardada.
a Deres agora em parceria com a Frente Parlamentar da Pequena Empresa, todos os órgãos parceiros, nós vamos fazer uma cartilha e nós vamos amplamente distribuir essa cartilha contendo a lei, os principais pontos da lei, de uma linguagem, uma forma que esse empreendedor possa entender de fato quais são os benefícios dessa lei. Então, é um outro trabalho, uma outra jornada também agora, que é a multiplicação e a divulgação dessa lei para toda a sociedade capixaba e principalmente aqueles empreendedores que estão mais distantes de um grande centro, de uma cidade, da capital, que eles não, às vezes, têm dificuldade de chegar à informação. Então, a gente vai estar utilizando todos os espaços necessários, como nós estamos utilizando aqui agora a TV Assembleia, e assim, sempre que eu abrir espaço, iremos falar sobre essa lei para que a população possa ouvir, mas, além disso, um trabalho mais preciso na divulgação, com cartilhas, com unidades móveis, com seminários. Voltamos ao interior agora, fazer o seminário e dizer e mostrar para a sociedade o que de fato foi aprovado aqui na Assembleia, o que de fato foi o produto final desta construção que eles participaram. Então nós temos a volta agora, através de outros seminários, para a gente fazer também a divulgação dessa lei. E é dessa forma que nós entendemos que a gente democratiza o processo. É voltar agora e dizer, né, e colocar claramente o que foi construído, o que está nessa lei e quais são os benefícios. Fazendo isso, a gente vai contribuindo para que a sociedade cada vez mais entenda a sua participação e valorize a sua participação e veja de fato os benefícios que ela possa ter. É possível quantificar quanto custa para o trabalhador sair da informalidade? Olha, hoje custa muito pouco, né? Hoje, com um pouco mais de R$30, ele tem uma empresa registrada e legalizada. Então, ele paga isso mensalmente do imposto e, além disso, ele tem todos os direitos previdenciários garantidos com essa contribuição. Então, ele tem a legalidade plena do seu negócio através do projeto do governo federal, que é o empreendedor individual. E o que o Estado abraçou e que o Estado do Espírito Santo tem toda uma política específica para fortalecer esse setor e para ajudar, inclusive, a formalização desse setor. Essa quantia é paga uma vez por ano? É paga todo mês, são R$33, dependendo da atividade dele, todo mês ele paga aquela contribuição e junto dessa contribuição, é bom para a gente salientar aqui, ele está pagando também a aposentadoria dele. Ele está pagando também o direito das garantias previdenciárias, além de estar aqui com os impostos federais, os impostos estadual, ele capixaba sendo, paga aqui corretamente os seus impostos no Estado do Espírito Santo e também os tributos municipais. Além dessa garantia, quando ele se torna um empreendedor individual, um micro e pequeno empresário reconhecido, legalizado, ele também tem mais possibilidades de negócio, ele não precisa aumentar o valor daquele serviço que ele faz para poder pagar esse imposto? É só salientando que esse valor que eu estou falando de pagamento mensal é para o caso do empreendedor individual. Esse empreendedor que fatura agora, a partir de 2012, 60 mil ano, portanto, R$5 mil mês. Para a microempresa, é para quem fatura até 360 mil ano e para o pequeno é para quem fatura agora sim 3 milhões e 600. Ou seja, também esse avanço que deu na tabela, aumentando o limite para o empreendedor, para a micro, para a pequena empresa, isso é um grande instrumento para buscar incentivar a formalidade. E isso o governo federal fez. O nosso Estado do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, também, ele assumiu esse limite. O Estado do Espírito Santo não precisaria assumir esse limite de 3 milhões e 600, poderia estar ficando em 2 milhões e 520, porque nós somos um Estado com PIB e a lei federal fala que para determinado PIB pode usar um limite menor, mas o governador Renato Casagrande, num ato de reconhecimento da importância desse setor, ele estabelece o limite federal, que é os 3 milhões e 600 para a pequena empresa. Então, isso é um grande avanço, são sinais claros de que o nosso governo tem uma política pública clara e vai desenvolver ainda mais implementando essa política para que esse setor possa encontrar os ambientes necessários, favoráveis à formalização, estimulando cada vez mais a legalidade. Como avanço, a gente tem, inclusive, a possibilidade deles participarem de licitações públicas, né, concorrendo de igual com outros fornecedores. Olha, nós não falamos explicitamente aqui do conteúdo da lei, mas nós temos um capítulo inteiro que regulamenta, de fato, a participação dos pequenos, da micro, da pequena empresa, do empreendedor individual nas compras de Estado. Além da agricultura familiar, tem previsão na nossa Lei Geral da Pequena Empresa, uma participação especial, e o governo do Estado, nessa lei, ele vai se comportar, de fato, a dar preferência, a cada vez mais estimular a compra da agricultura familiar e também dos pequenos. Haja visto que nós avançamos aqui nessa lei em relação à lei federal, o prazo, por exemplo,
de uma microempresa ou uma pequena empresa participar do processo licitatório, mesmo com certidões vencidas, ele vai poder participar do ato licitatório, daquele certame, e ele sendo vencedor, ele podendo ter prazo para regularizar a sua situação. Isso é fantástico, isso é um instrumento de promoção do desenvolvimento dos pequenos negócios, maravilhoso, e nós avançamos de forma assim ousada aqui no Estado do Espírito Santo com isso. Outro avanço também na área de compras públicas é que na verdade já está estabelecido pela lei federal, e aqui também nós acompanhamos, que é a consideração do empate, ou seja, se um pequeno negócio empatar com um grande no certame, ele tem direito, de fato, a ser considerado vencedor do certame. Então isso é uma clara demonstração de um tratamento diferenciado a esse setor que precisa de tanto apoio do governo do Estado. Agora, secretário, uma lei tão abrangente, uma lei que demorou para ser elaborada, ela deve beneficiar quantas pessoas no Espírito Santo? Olha, nós temos em torno de 160 mil empreendedores de micro e pequena empresa no Estado do Espírito Santo, nós temos quase 8 mil artesãos e nós temos aí 860 grupos de economia solidária que estão diretamente sendo favorecidos com essa lei geral. Então, é um público muito grande de empreendedores e de que ajudam a levar esse Estado do Espírito Santo, esse Brasil para frente. Haja visto que em 2011 nós tivemos uma média histórica de participação da microempresa de até 4 funcionários na geração de trabalho com carteira assinada. Chegamos ao índice de 71% das carteiras assinadas nesse país foram assinadas por empresas de até 4 funcionários. Então, esse setor ele tem uma participação efetiva, principalmente pós-crise de 2008, no desenvolvimento do Brasil e, por que não, também no Estado do Espírito Santo a gente acompanha e vê claramente que ela participa de forma efetiva. Secretário, o microempreendedor, aquele que tem uma pequena ou microempresa, depois dessa nossa conversa aqui, que ficou animado, incentivado a sair da informalidade, a ser um empreendedor, o que deve fazer para ser beneficiado pela lei? Olha, ele será beneficiado automaticamente pela ação do governo do Estado, pela ação dos conselhos de contabilidade, os sindicatos das empresas de contabilidade, pelo SEBRAE, ou seja, pelos órgãos de governo também, os órgãos controladores, reguladores que apoiam esse setor. Então essa lei, a intenção é que todos esses parceiros que eu citei, eles vão disseminar de fato os benefícios dessa lei e chegará de fato lá na base, lá no empreendedor, os benefícios. E ele pode, com essa divulgação ampla que nós vamos fazer na lei, poder cobrar também ao Estado a aplicação dessa lei. Então a DERES, junto com vários órgãos de governo do Estado, estará à disposição e sempre atentos a essa cobrança de que fato que a lei precisa ser implementada. Esse é o desafio que nós colocamos a partir de 2012, a partir da aprovação e a partir da sanção dessa lei pelo governador Renato Casagrande. Pedro Rigo, diretor-presidente da DERES, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas o programa Opinião continua de portas abertas para que a gente possa estar falando sobre esse assunto. Afinal de contas, é um segmento muito expressivo na geração de emprego, de renda no nosso país, principalmente no Espírito Santo, e a gente espera, com esse bate-papo, ter colaborado ainda mais para fortalecer essa lei, que é pioneira no nosso país, né, e que deve aí projetar o Espírito Santo no cenário nacional, uma vez que a gente está dando exemplo. Eu agradeço à TV Assembleia por essa oportunidade e agradeço a todos que puderam colaborar conosco na construção dessa lei, que foi amplamente construída com várias mãos, e assim a Assembleia Legislativa também teve uma participação muito especial e importante nesse processo. Obrigada mais uma vez. O programa Opinião de hoje termina por aqui, mas eu aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá!